Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo do canal dos Podistinhas, Super Cacauzinha, Super Gingis. E hoje a gente vai falar sobre viagem pet friendly, é isso aí. Mas antes de tudo, caso você ainda não me conheça, eu sou a Carol, a Mamas e tutora destes babies lindos. Estamos aqui sempre trazendo novidades, trazendo conteúdo, agregando valor no seu dia a dia, enfim, estamos aqui para papear. E essa questão, né, da viagem pet friendly, viagem de férias com o seu pet, ela é muito importante. Quando a gente vai viajar com os nossos mascotinhos, não é simplesmente pegar os dois, né, no meu caso aqui, botar no carro ou tipo levar para o aeroporto e partir. Antes de você viajar com o seu pet, antes, claro, de você levar em consideração que você vai viajar com o seu pet, ou seja, o seu destino precisa sim ser pet friendly. O que você precisa fazer? Você precisa conversar com o seu veterinário, precisa ver se está tudo em dia em termos de saúde. É bacana que você, caso você ainda não, tipo assim, vamos supor, eu vou viajar, mas ainda não chegou a data de fazer do check-up. É legal você fazer os exames básicos para saber se está tudo bem com o seu pet mesmo, porque afinal você estará longe de casa. Então não negligencie essa consulta prévia ao veterinário antes da viagem, e até porque o seu vet vai ter que preparar toda a documentação para o seu pet viajar, principalmente se for de avião, tá? Então tem a questão da microchipagem, se houver, tem a questão do atestado veterinário, que precisa ser emitido com até 72 horas de antecedência. As companhias aéreas exigem sim esse atestado e outras, né, documentações que são necessárias. Lembrando que essa parte burocrática, para isso hoje em dia já existem empresas que fazem esse tipo de serviço, então é bem prático. Mas a questão de saúde realmente você precisa lembrar enfim, de saber, né, de ter certeza de que a saúde do seu pet está em dia, inclusive com exames de sangue, parâmetros bioquímicos de preferência, para viajar tranquila, enfim, sem dor de cabeça. E sempre converse, né, com o seu veterinário para saber se tem alguma necessidade, alguma medicação específica. E no caso, por exemplo, uma primeira viagem de avião ou uma primeira viagem de carro, é interessante que, por exemplo, essa viagem de avião não seja uma viagem muito longa. Por quê? Porque o seu pet não estará acostumado com o avião numa primeira viagem. E a viagem de carro, é interessante também não seja uma viagem tipo para o Nordeste do Brasil, assim de cara, porque o seu pet ele não estará, né, acostumado com distâncias tão longas num primeiro momento, tá? Então, de tudo isso, vamos falar sobre a questão do que o próprio propósito do tema hoje sugere, né? Viagem pet friendly. Se a gente está falando de uma viagem de férias pet friendly, é interessante que o seu destino seja o quê? Pet friendly. Por quê? Se é uma viagem de férias com o seu pet, o local que você escolher tem que ser o quê? Apropriado para que o seu pet curta as férias adoidado. Não é verdade? Não é para ele as férias? Então, se é para ele ou para eles, no meu caso aqui, é interessante que esse local tenha toda a infra que eles merecem, né? Então, não adianta, por exemplo, você falar assim, eu vou fazer uma viagem com o meu pet para um hotel que ele não é assim totalmente pet friendly. Ele é um hotel que, assim, parte do hotel o pet pode frequentar, parte do hotel o pet não pode frequentar. Bom, então não vai ser uma viagem de férias com o seu pet. Então estude bem, né, para onde você quer ir. Estude bem o que o local oferece em termos de infraestrutura, além da infra deste local. É bacana que você também estude o que tem em volta, né, desse hotel. Ou, por exemplo, então vamos pegar uma casa, né, somos um grupo de amigos e todos temos pets. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar uma casa na qual os nossos pets possam ficar super à vontade. Olha que ideia bacana. Isso também pode ser interessante. Aí, o que você pode pensar? Além, né, do que essa casa oferecer ou do que esse hotel oferecer, o que tem na cidade de bacana para eu fazer com o meu pet? Eu sei que, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, a cidade de Socorro é super pet friendly. O pessoal, a querida Paty, do perfil Eu, Você e os Pets, fez um trabalho com a Prefeitura de Socorro incrível, justamente para deixar a cidade pet friendly e toda a questão de hotelaria também. Então, por exemplo, Socorro eu sei que é um destino que tem atividades pet friendly. Tem locais que você pode fazer, inclusive, por exemplo, rafting com o seu pet. Olha que legal! Claro que, tendo analisado toda a questão de infra do local de acomodação e da cidade, o que você precisa, né, levar em consideração também. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui dos nossos mascotinhos Gingis e Cacauzinha. São dois Fox Polistinhas, né? O Terrier brasileiro. É uma raça que é altamente energética. Então, se eu levá-los para um local de aventura, vamos supor que eu tenho escolhido Socorro, e eu sei que Socorro tem um rafting que é, digamos assim, pet friendly.
Seria bacana para eles, em princípio? Seria, porque eles são aventureiros, eles gostam de correr, etc. Mas eu sei que Dona Cacauzinha aqui e o Super Dindes, a Cacauzinha gosta de água, mas, por exemplo, a piscina lá da fazenda, a piscina grande, Cacauzinha não gosta de entrar. O Dindes, então, nem se fale. Mas a piscina de passarinho, né, que eu falo que é a piscina dela, ela ama entrar, porque, tipo, é bem rasinha e tal. Então, por exemplo, eu acho que os dois, apesar deles serem aventureiros, adorarem correr, brincar, pular, eu acho que o rafting para eles provavelmente não seria indicado, tá vendo? Então, eu tenho ciência do que é o perfil do meu pet, porque isso é importante a gente saber também, né? É o que eu sempre falo, ninguém quer colocar nossos mascotinhos em roubada. Claro que não, nunca. Então a gente precisa entender bem como é que é o modus operandi deles, né? Como é que eles funcionam, o que eles gostam, para justamente promover momentos de alegria e momentos que de fato eles curtam. Então, pensado, né, em tudo isso, o que você precisa levar em consideração também? A questão de alimentação e de hidratação. Por quê? A gente sabe que para os nossos pets a rotina é muito importante. Né? Então, assim, a gente tem uma rotina em casa. Claro que quando a gente viaja, a gente também quebra um pouco dessa rotina. A gente acaba comendo, né, umas besteirinhas, etc. Mas no caso dos animais, a rotina é muito mais importante do que pra gente. Então, a gente tem que saber que a gente levou os nossos mascotinhos para curtir férias, a gente precisa ficar atento à hidratação. Eles estão se hidratando? Se não estão, vamos estimular que eles se hidratem. Vamos fazer gelinho saborizado, vamos fazer picolé de água de coco. A gente tem várias alternativas, mas é importante que eles o quê? Se hidratem. A questão da comida. Vamos supor que, no caso aqui do Dindes e da Cacauzinha, a base deles é a ração seca e a gente de 1 ou 2 vezes por semana oferece metade da porção de ração seca com a alimentação natural. Vamos supor que o seu pet só coma alimentação natural. Nesse local que você for, você tem que ver se você vai conseguir fazer com que você armazene. Geralmente a alimentação natural ela vem congelada, então assim, precisa ter uma infra para você manter congeladas as porções, né? Se for ração seca, acaba sendo mais fácil porque meio que você leva num pote, você consegue armazenar no seu próprio quarto. Mas é importante levar em consideração essa questão da hidratação e da alimentação para que elas sigam, né, sendo feitas certinho e o seu pet não estranhe nada nesse sentido e continue a comer e a beber água normalmente, tá? Então, outro ponto importante para lembrar. E aí, é o que eu estava falando inicialmente sobre a questão do tempo, né? A gente precisa saber que toda viagem requer um tempo. Então, é o que eu falei, a questão do avião. Se for de avião, vai aos pouquinhos, né? Lembrando que no avião, se o seu pet for até, eu não sei se é 9 ou 10 quilos, confesso que agora eu não tô lembrada com certeza, mas acho que são 10 quilos, com a caixinha de transporte, né? O seu pet pode ir na cabine. Fora disso, ele vai junto com as malas no local que é separado, né? Mas é um local no compartimento de carga. Vamos supor que o seu pet nunca tenha visto uma caixa de transporte. O que você precisa fazer? Acostumar o seu pet com essa caixa de transporte, porque afinal ele vai ficar dentro dela algum tempo. Então tem aquela coisa, a gente até já falou sobre isso aqui no YouTube, quando eu comentei sobre o transporte, né, dos pets em carro, etc. É importante que haja essa familiaridade do seu pet com a caixa de transporte. Então você pode colocar essa caixa de transporte na sua sala, no quarto, em algum local, para que o seu pet entenda o que é. Vai colocando petiscos dentro dessa caixa de transporte que ele gosta, então ele vai associando positivamente, ele vai entrando sem medo na caixa de transporte. Isso tudo para que ele, quando esteja dentro dela, dentro de um avião, por exemplo, não entre em pânico. E entenda que é um local seguro, um local que ele já conhece e que ele pode confiar e que ele pode ficar, digamos assim, tranquilo até que ele chegue no seu destino, tá? Então vai aumentando esse tempo de viagem aos poucos. E a questão do carro acaba sendo um pouco mais fácil, porque como a gente comentou aqui aquela vez, no carro você pode transportar o seu pet pela legislação de trânsito de algumas maneiras. Dentre elas tem a caixa de transporte, sim. Tem também as cadeirinhas, que aí você prende o cinto junto. E aí você tem a questão do cinto de segurança, que você pode colocar com a capa do banco, preso de preferência no peitoral, não na coleira, tá? Na coleira puxa no pescocinho e não é legal. Então no carro acaba sendo um pouco mais fácil. Mas mesmo sendo assim, no carro, que é, digamos, mais tranquilo, você vai viajar, não vai fazer uma viagem, como eu falei lá no início, para Bahia, né? Vai para Socorro. E lembrando que é interessante que você estude o seu mapa, né? A sua rota de viagem com o carro para saber. Ah, bacana, então tem locais onde eu posso fazer paradas? É essencial fazer paradas para o seu pet no toalete, para o seu pet beber uma aguinha assim, mais tranquilo, né? E lembrando que hoje em dia
Você tem vários postos de gasolina, se não me engano, a rede Graal, Frango Assado, a maioria deles todos, eles são pet friendly. O seu pet, ele pode entrar nesses postos, né, de gasolina, toda aquela parte de comes e bebes, com você. Tem uma parte reservada para as famílias multiespécie, que são as famílias que têm pet. Então a gente vê que toda a infra, todo, né, o mundo, ele está ficando pet friendly, graças a Deus. E a gente, como tutor, quando a gente vai viajar com estes babies lindos, a gente tem a obrigação, sim, de estudar todas as condições, no caso da viagem de carro, todo o mapa, para já programar essas paradas, e com isso, uma vez que a gente programa as paradas, a gente faz com que a viagem dos nossos tesouros seja muito mais agradável e divertida, né? Então tudo isso a gente precisa lembrar, porque assim, uma coisa é viajar de férias com os nossos pets, outra coisa é viajar de férias eles não estando. Então, se a viagem é para eles, a viagem tem que ser para eles do início até o final. Então, o início é lá, quando eu falei do veterinário, né, para preparar toda a papelada, no caso do avião, principalmente. No caso do carro, é interessante que você esteja o quê? Com a carteira de vacinação do seu pet, porque em qualquer eventualidade você tem ali o documento dele, né, que certifica de que ele está devidamente vacinado. E se precisar de qualquer coisa, você sabe o que ele já tomou. Então, no caso do carro, é menos burocrático. Além da questão burocrática, você tem toda a questão de saúde do seu pet, que é bacana. Tô fazendo aqui um remember de tudo que eu falei, tá? Você tem também a questão de saúde do seu pet para você validar com o seu veterinário se está tudo em ordem, a não ser que, por exemplo, eu fiz o check-up tipo mês passado, tá tudo em ordem? Maravilha! Vou ficar 1, 2 semanas fora? Maravilha, tá tudo em ordem. Poxa, eu fiz o check-up já tem mais de 6 meses. Então, vamos dar uma olhadinha só para ter certeza que nossos pimpolhos estão indo saudáveis para essa viagem, tá? Isso não é frescura, isso é cuidar. Quando a gente ama, a gente cuida. E a gente ama nossos mascotes, por isso que a gente sim cuida deles com muito amor e carinho, como eles merecem, porque afinal eles só dão amor e carinho pra gente. Depois tem a questão da acomodação, para você checar, né, toda a estrutura da acomodação, seja ela uma casa com amigos, seja um hotel, uma pousada, como é que é, se de fato existem ali ambientes praticamente 100% nos quais o seu pet pode e deve transitar, se afinal estamos falando de uma acomodação pet friendly, tá? E depois todo o entorno dessa acomodação, né, dessa cidade onde ela tá. Então, que bacana, é uma casa no campo, é um hotel no campo, show de bola. O que a gente pode fazer aqui com o pet? Em geral, tem várias atividades. É uma casa, um hotel dentro de uma cidade. Poxa, que legal. As cidades, como eu falei, hoje em dia a gente tem muita cidade que já é pet friendly. Então, a própria cidade tem restaurantes pet friendly, tem sorveterias pet friendly, tem parques para o seu pet frequentar também. Olha que bacana, eventualmente tem até agility. Enfim, então é bacana você também checar toda essa infra, né, local, como é que ela é e se ela tem disponibilidade para receber você e seus mascotinhos. Depois tem toda a questão do transporte, que já falamos, e a alimentação e a hidratação dos seus mascotinhos, que sim, precisa correr normalmente também durante as férias, tá? O que só eu queria reforçar aqui? Quando a gente viu tudo isso, escolheu, definiu, etc., levar sempre em consideração o jeito de ser, tá, dos seus mascotinhos. Então, é o que eu falei, qual que é o tipo, né, do que ele gosta de fazer, das atividades, porque cada raça tem um gosto. Os mascotinhos que são SRD, eles também têm um jeitinho de ser e a gente precisa entender. Então, às vezes o seu pet é mais ativo, ele vai amar essa história de cachoeira, aventura, rafting, etc. Às vezes o seu pet, ele é mais quietinho. Então, só o fato de você, poxa, tá no meio da natureza, tá curtindo ali um solzinho com ele já vai amar, entendeu? Ele não vai fazer questão de fazer rafting, de fazer trilha, etc. E não convém você forçar, né, os nossos mascotinhos a fazerem algo que eles não querem fazer, porque afinal eles são maravilhosos com a gente. Então o que acontece? Cabe a gente também respeitar como é que eles funcionam e assim, de preferência, fazer o que eles gostam de fazer, não é isso? Mas eu acho que a gente cobriu tudo aqui, falamos tudo. Queria agradecer mais uma vez por você estar conosco aqui. A gente produz tudo com muito carinho, muito amor, porque afinal poder trazer um pouco desse universo pet para você que nos acompanha aqui no YouTube é maravilhoso, é o que a gente quer. Lembra que a gente também tá no Instagram, a gente também tá no TikTok, então aproveita e segue a gente nessas outras redes também que a gente tá esperando você, tá bom? Um beijo, uma super semana e até a próxima!